Olha só, agora são 11 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. A gente vai ver agora que as recuperações judiciais no setor agropecuário não param de crescer, dando aí sequência a um movimento que ganhou ainda mais força ali a partir da segunda metade de 2024. E a tendência é que o número continue a aumentar, segundo especialistas. Bom, vamos entender melhor esse cenário. Na minha conversa de agora ao vivo com a especialista, na verdade a gente vai ver agora exatamente, com o especialista em reestruturação e sócio da consultoria RGF, Rodrigo Gallegos. Ele já está conectado com a gente, dividindo tela. Rodrigo, seja bem-vindo com a gente. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem com você? Tudo bem também, Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela presença aqui com a gente. Rodrigo, ajuda a nossa audiência, então, a entender o que explica esse aumento no número de recuperações judiciais no setor agropecuário nesses últimos anos, em especial aí de 2024 para cá. O que justifica esse cenário, hein? Perfeito, Felipe. Bom, a gente tem atualmente, né, agora no fechamento do basicamente do primeiro semestre de 2025, 388 empresas do agro em recuperação judicial. Tá? Esse número era lá em primeiro semestre de 2024, 243. Então, primeiro semestre de 2024 versus primeiro semestre de 2025, a gente teve um crescimento aí de 60% nas empresas em recuperação judicial aqui no setor do agro. Né? Então, foi um crescimento muito elevado, né? A gente está falando em um ano aí, um aumento bem expressivo. Tá? De longe, o setor do agro ele é o setor que tem mais empresas em recuperação judicial. Né? Lembrando que as empresas que entram em recuperação judicial é porque elas precisam, estão enfrentando uma crise passageira, né? Uma crise financeira passageira, e precisa de ajuda aí do judiciário para fazer as negociações frente aí aos credores, né, as empresas para que elas estão devendo, né? Então eles acionam aí essa ferramenta jurídica e ajudam aí, tem até esse suporte ao longo de 6 meses do judiciário para fazer uma aprovação do plano, uma negociação primeiro com todos os credores e depois a aprovação do plano, né, de um plano de recuperação judicial ao longo desses 6 meses. E o que tem causado isso, que a gente tem investigado e visto, né, dentro dos planos das situações das recuperações judiciais, tanto no agro quanto dos demais setores, é que a taxa Selic é o principal fator, a taxa de juros, né, a taxa básica de juros ali é o principal fator que tem afetado as empresas. Né? Então, porque essas empresas têm endividamento, né, o setor do agro ele é um setor que é capital intensivo, né? Então, para um produtor, por exemplo, fazer uma produção, ele precisa, né, fazer toda a aquisição inicial dos insumos, né, ou seja, dos grãos para o plantio, ou até mesmo ali dos insumos de fertilizantes, né, a mão de obra para fazer o plantio, e com esse gasto, né, e ao longo do tempo ele precisa continuar mantendo o plantio, para depois, no final, fazer a colheita, que também tem mais mão de obra, tem a parte de estocagem, tem o transporte, né, necessário para os grãos, e todo esse tempo ali, isso demora por volta ali, pensando numa soja, né, soja, milho, 6 meses mais ou menos desse período. Então, o produtor naturalmente precisa ter uma situação financeira para conseguir arcar com todos esses custos, né? Só que para ele conseguir esse dinheiro, ele geralmente vai em algum banco, alguma instituição financeira para fazer um empréstimo, e esse empréstimo obviamente está atrelado aí à taxa de juros, pelo menos, né, inicialmente, apesar do agro ter taxa de juros um pouco melhores do que os demais setores, mas mesmo assim são elevadas, que estão atreladas à taxa Selic, né? Então, a taxa Selic é um dos principais influenciadores aqui para o caso do agro, né, em si, fazer solicitação de recuperação judicial, porque está comendo ali o caixa das empresas, né, tem que pagar esses juros elevados e as margens não são tão elevadas, né, então aí acaba apertando o produtor, no caso. Né. Bom, e aí, nesses últimos meses em especial, eu queria saber quais reflexos práticos para, por exemplo, fornecedores, tradings, cooperativas que negociam com produtores em recuperação judicial. A gente ouviu aí recentemente, por exemplo, algumas instituições financeiras que revelaram números alarmantes, né? O próprio Banco do Brasil, por exemplo, falando que existem a inadimplência está muito alta dentro desse segmento do agronegócio no banco. Enfim, há reflexos então diretos com cooperativas e instituições financeiras de modo geral, né? Perfeito,
Felipe. Isso é uma coisa que a gente tem visto, tá, em basicamente o agro, né? A cadeia ela é muito forte, né? Toda a cadeia de suprimentos, não só como o agro, mas das indústrias também. Mas a cadeia, a partir do momento que tem um pedaço da cadeia que é muito afetada, acaba afetando todo o resto naturalmente, né? No caso aqui, que nem você comentou, se o produtor está numa situação difícil, ele vai aumentar a inadimplência naturalmente. Depois, por exemplo, as tradings que dependem da produção do produtor, né, até mesmo por compromissos que a trading fez, por vendas, né, futuras que a trading se comprometeu, acaba não tendo os insumos necessários, né, ou seja, o produto que ela adquiriu para conseguir fazer a venda no futuro. E obviamente a trade também pode entrar numa situação difícil. E isso não ocorre também para todo mundo que vende os insumos, né? A gente tem visto aí, conversado com basicamente empresas do setor, toda a cadeia de fornecimento do setor, e até mesmo, por exemplo, para a parte de insumos como fertilizantes, né? Aí as próprias empresas de fertilizantes que têm algum custo um pouco mais elevado, por exemplo, algum produto um pouco mais caro, digamos assim, têm sido afetados, porque aí os produtores começam a tentar buscar outras alternativas, né, alguns tipos de insumos mais baratos, porque não tem condições financeiras de arcar ali com um custo um pouco melhor, apesar do produto ser melhor, entregar um pouco mais de qualidade para melhorar, inclusive, a produção, a safra, né? Então, ela acaba, dada a situação financeira, o aperto financeiro de uma das partes da cadeia, acaba afetando a cadeia como um todo, que nem você comentou. E as instituições financeiras são diretamente impactadas, porque a partir do momento que a cadeia inteira começa a ter alguma dificuldade, um dos primeiros pontos que o produtor, né, o produtor, basicamente as empresas do setor, até mesmo no caso aqui para recuperação judicial, as pessoas físicas, né, porque tem muito produtor que faz as produções da pessoa física, começa a ter um aperto financeiro, ele acaba tentando ir para as instituições financeiras veem a situação, que está numa situação difícil, acabam reduzindo o crédito, né, acabam não concedendo mais crédito para essa empresa que está em dificuldade, o que acaba agravando ainda mais a crise para os produtores, né? E então, ou para as demais empresas da cadeia. E aí, então, o produtor acaba ficando sem saída, né? Ou então as empresas da cadeia ficam sem saída e naturalmente entra numa recuperação judicial para conseguir fazer a negociação, né, em conjunto para todos esses credores que ele acabou tendo endividamento, né? Ô, Rodrigo, e existem medidas aí que poderiam ser tomadas para, de alguma maneira, ajudar a reduzir a necessidade de produtores recorrerem à recuperação judicial? Não sei, talvez o governo ou o sistema financeiro também possam exercer algum papel aí para melhorar esse quadro. Não sei, existe alguma alternativa para diminuir essa necessidade ou, digamos assim, esse amparo em recuperação judicial? Sim, existe, tá? O próprio governo tem assinado, né, com um plano safra, né? Tem mostrado uma disposição para socorrer o setor, né, principalmente agora, né, porque tem o tarifaço, tem alguns produtos do setor que vão ser impactados diretamente ali, porque uma boa parte do mercado era de exportação para os Estados Unidos e agora estão diretamente impactados ali porque deixam de ser competitivos, né, com esse aumento forte nas tarifas. Então, o próprio governo tem sim um papel ali de ajudar, né, de fomentar pelo menos, ou então tentar suportar essas crises no setor. Porém, para ter algo um pouco mais estrutural, a gente vai depender mesmo de uma taxa de juros, um custo mais baixo da parte financeira. Que nem eu comentei, o capital de investido dentro da parte de produção é muito alto, né? Então, sempre vai ter uma dependência, né, de empréstimos, de uma alavancagem, né? Ou seja, dessa cadeia depender de instituições financeiras para conseguir fazer a produção. Então, dado isso, dado que é um grande ponto que precisa ser tratado, as taxas de juros acabam influenciando demais o setor. Então, neste caso, somente quando a gente tiver uma redução aí de taxa de juros, um custo, uma despesa financeira mais leve para a cadeia, aí sim a gente vai ter provavelmente uma redução nas recuperações judiciais, porque vai dar um fôlego, né, para todos, enfim, os produtores e as empresas dentro do setor, né? Não apenas do setor, se no caso for a taxa de juros básica, né, que é a Selic, que tiver reduções, obviamente isso daí vai permear entre todos os setores. Porém, se a gente tivesse taxas de juros subsidiadas para o setor específico, por exemplo, do agro, né, com certeza ajudaria muito o setor e impediria, digamos assim, uma boa parte das empresas de necessitar uma recuperação judicial, justamente porque estão apertadas ali nessa parte de despesa financeira.
Bom, Rodrigo, só para a gente amarrar então aqui essa nossa conversa, para o produtor rural que está nos assistindo, que avalia as possibilidades, você indica que a recuperação judicial ela pode ser vista de fato como uma oportunidade de reorganização saudável, ou ela deve ser uma alternativa colocada ali na prateleira para um último caso? Enfim, que dica você daria em relação a essa decisão? Em que momento ela deve ser tomada? Essa decisão é uma decisão muito importante, tá? E ela é muito crítica, Felipe. Não dá para utilizar a ferramenta, né, esse instituto da parte de recuperação judicial como uma ferramenta, como uma possibilidade somente para fazer alguma negociação, para tentar sair de um aperto, tá? Porque a partir do momento que uma empresa entra em recuperação judicial, tá? A rigor, né, tem algumas saídas, a gente vê empresas saindo da recuperação judicial do jeito normal, em vez de realmente seguir até o final, porém é mínimo, né? Então, a partir do momento que uma empresa entra numa recuperação judicial, basicamente a gente tem duas grandes saídas, né? Ou a empresa vai conseguir aprovar o plano junto com os credores, né? Ou seja, faz toda a negociação, aprova o plano com os credores e continua operando normal, ou a empresa entra em falência. Porque esse é o outro ponto. Caso ela não consiga aprovar com os credores essa negociação que foi feita de plano de pagamento, os credores podem sim negar o plano, e aí obviamente isso daí tem discussões, tá? Isso acaba demorando, né? Geralmente é de 6 meses, pode ser estendido ali geralmente até 1 ano. Porém, se não for aprovado, as chances da empresa ter uma falência é muito grande, né? Então, de ser solicitada uma falência e o juiz, obviamente, fazer a conversão daquela recuperação judicial em falência. Então, é para ser utilizado como última fonte, tá? Ou seja, realmente está muito apertado, não tem mais condições de caixa, a empresa já está indo para uma possível falência, aí sim utilizar a recuperação judicial. Por isso que a gente sempre indica para qualquer tipo de empresa, tá? Não somente apenas no setor do agro, os produtores, fazerem de tudo antes, ou seja, fazerem negociações, tentarem os créditos, mas previamente. E nunca deixando, né, a esperança dominar basicamente a situação. Então, botar metas, né? Falar assim, eu tenho caixa, eu tenho condições financeiras de suportar até tal mês, né? A partir desse mês, se eu não conseguir fazer a negociação, aí sim, talvez fazer um planejamento de uma entrada um pouco mais forte, de uma recuperação extrajudicial, que é mais leve, ou então uma recuperação judicial, que de fato ali, para mim, seria o último caminho que a empresa deveria seguir, em casos críticos mesmo, né? A gente tem visto que algumas empresas estão utilizando de uma forma um pouco, digamos, um pouco mais leviana a recuperação judicial, porque simplesmente a partir do momento que tem uma dívida que quer fazer a negociação, acaba entrando em recuperação judicial, porém isso daí é muito crítico, muito grave. Talvez essas pessoas não tenham conhecimento do quão crítica é a entrada em recuperação judicial. Então, a ideia é sempre fazer o planejamento, mudar um pouco o modelo de negócios, né? Tentar fazer com que as margens que já são espremidas, pelo menos arquem ali com a sobrevivência da empresa, né? E o planejamento prévio de uma recuperação judicial também é muito importante, porque a empresa precisa sobreviver com o dinheiro que ela tem em caixa o período da recuperação judicial, sem acumular novas dívidas. E esse é um outro ponto muito importante. Então, essa sobrevivência, esse planejamento de entrada em recuperação judicial e as negociações para o plano ao longo da recuperação judicial são muito importantes, né? Então, basicamente, a dica seria fazer um planejamento muito bem feito, né? E tentar, obviamente, mudar o modelo de negócio. Então, se algo não tem dado certo, as margens não estão muito aderentes, fazer negociações com bancos, tentar algum tipo de crédito diferente e, obviamente, ali tentar melhorar as margens do jeito que for possível para evitar o máximo possível a entrada em recuperação judicial. Muito bem, Rodrigo. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje, viu? Saiba que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar em novas oportunidades. Então, em breve, se a gente tiver assuntos aqui importantes, de fato, a gente volta então a conversar, tá bom? Muito obrigado, viu? Um ótimo fim de semana para você. Bom final de semana. São